Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz uma pequena parábola para nos chamar a atenção sobre o nosso segmento. Porque Jesus, quando fala essa parábola, aquelas pessoas, ele está querendo chamar a atenção sobre aqueles que já estão no caminho. Por isso que ele fala desses 2 filhos, onde o pai ali manda os 2 trabalhar na vinha. O primeiro diz que não vai, mas depois ele vai, porque pesa a consciência e assim ele vai exercer o seu ofício. O outro, para agradar o pai, diz que vai, mas ele não vai trabalhar na vinha. Aqui nós precisamos entender justamente esta realidade, porque nós que estamos no caminho, nós que estamos seguindo a Jesus Cristo, podemos ter a atitude desse filho que diz que vai trabalhar na vinha, mas na verdade não vai, porque está muito mais preocupado com as suas coisas do que com aquilo que realmente é a vontade de Deus. Por isso que aqui Jesus nos faz uma verdadeira exortação, porque nós precisamos estar no caminho para servir a Deus e não para se servir das coisas de Deus. Por isso que ele diz, usando também o exemplo de João Batista, que os publicanos e as prostitutas creram nele. Ou seja, essas pessoas que viviam como pecadores públicos, quando encontraram sentido para a sua vida, eles voltaram no caminho e desejaram viver uma vida de união com Deus. Buscaram viver uma vida de conversão e vinham até João para receber esse batismo, que era um compromisso de mudança, um compromisso de vida nova, um batismo de conversão. Assim nós devemos viver também a nossa vida, porque todos nós teremos sempre dificuldades de colocar em prática a vontade de Deus, de permanecer com uma boa e reta intenção no caminho de Deus, porque dentro desse caminho nós seremos tentados, nós seremos distraídos por seduções mundanas ou pelas próprias tentações do inimigo da salvação, ou também pelas desordens da nossa própria carne, da nossa própria natureza. Por isso que precisamos estar sempre atentos para não viver segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade, segundo as nossas paixões, mas possamos viver segundo a vontade de Deus na nossa vida, segundo aquilo que é a missão que nos foi concedida, a missão ao qual nós somos chamados de salvar almas para o reino dos céus. Por isso que, se nós olharmos bem o texto sagrado de hoje, Jesus nos faz essa grande exortação para que nós que estamos no caminho possamos viver uma vida de serviço e não de se servir, que possamos trabalhar na vinha. A vinha é símbolo da vocação encontrada, é símbolo daquilo que realmente vai nos fazer
plenamente felizes. A vinha é justamente essa realidade onde é a vocação que é vivida, e nessa vivência vocacional nós encontramos a verdadeira realização para a nossa vida. Enquanto nós não nos abrirmos a entender a nossa vocação, enquanto nós não nos abrimos a entender o chamado de Deus para a nossa vida, nós continuaremos ainda dizendo ao Senhor que vamos para a vinha, mas na verdade nós não vamos trabalhar na messe do Senhor. E podemos até usar todas as coisas de Deus ao nosso benefício, para que possamos, em vez de servir a Deus e as suas coisas, possamos se servir de Deus e das coisas de Deus. Aqui está o grande perigo da nossa vida, onde nós vamos pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, deixando de servir a Deus, de nos unir a Deus e servir a outras intenções. Busquemos assim, cada vez mais na nossa vida, refletir sobre o nosso segmento, para que possamos, ao mandato do Senhor de ir para a vinha, possamos ir com o coração generoso, com toda a liberalidade e toda a generosidade para servir, para que assim, servindo, possamos verdadeiramente ter a verdadeira consciência do chamado que Cristo nos faz para trabalhar na sua obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.